Minha diretoria, acabou agora o Campeonato Carioca, parabéns a toda a torcida do Flusão, aos jogadores do Flusão, comissão técnica, diretoria, inclusive o presidente, meu desafeto, meu ex-amigo Mário Bittencourt, parabéns pelo título merecido do Campeonato Carioca, pela bela campanha que fez, pelas ótimas duas finais, especialmente a segunda, onde o Fluminense parecia o Paulo Henrique Ganso jogando contra o Santo André, naquele jogo do Santos, lembra? Do famoso jogo que ele falou que ele não ia sair, o Fluminense inteiro parecia o Paulo Henrique Ganso daquele jogo, inclusive e especialmente o Ganso. No momento que eu estou gravando aqui, vejo o Abel Braga chorando ali, e é muito emblemático, muito bonito e muito importante no momento em que há uma falta de respeito muito grande com os protagonistas da história do futebol brasileiro, né? As pessoas que escreveram a história do futebol brasileiro, elas são desrespeitadas apenas por quem lê a história, e a gente tem que respeitar a história do Luxemburgo, do Abel, do Filipão, porque eles fizeram o futebol brasileiro ser o que ele é, né? E aí hoje tem um outro momento, você quer um treinador estrangeiro, tudo bem, mas muito respeito por esses caras e por tudo que eles representam e fizeram. Não tá morto, né? Acabou de dar 2 nó tático aí no português. Então, claro que pro flamenguista ou pro defensor de que tudo que é gringo e tal, não sei o quê, não, o Flamengo perdeu o título porque o português errou ou porque os jogadores... Não, se o Abel chamasse Abel Ferreira e o português Paulo Souza fosse de Niterói, tava todo mundo falando em nó tático do outro. Mas o futebol, infelizmente, no Brasil hoje é discutido nesse nível. Primeiro, vamos falar do vencedor por ordem, né? Primeiro do vencedor, e contrariando a imprensa que fica procurando motivos a semana inteira por que o Flamengo perdeu, quando na verdade é um porquê do Fluminense ter vencido acima da derrota do Flamengo, que é o que a gente discute depois. Primeiro, o título. E o título do Fluminense foi construído com uma boa campanha, com regularidade, com um time que começou a se ajeitar, teve problemas no começo, muita desconfiança da torcida em relação ao Abel e também influenciada muito por esse negócio midiático de treinador estrangeiro o tempo inteiro. E aí o Fluminense perde um jogo no finalzinho, numa Libertadores, e ali vem de Luiz Henrique na mesma semana e vira um caos. No meio desse caos, o Fluminense faz uma partida horrorosa contra o Botafogo. Mas o Fluminense consegue um gol no finalzinho e vai para a decisão. Chega na decisão contra o Flamengo, vem toda aquela coisa do Fla-Flu, o Fluminense dá sorte contra o Flamengo, o Fluminense dá bem contra o Flamengo, e o Flamengo com aquele timaço. Só que o Flamengo transformou todos os seus jogos e suas decisões nos últimos anos em obrigação de vencer, pelo discurso do próprio Flamengo. E eu bato nessa tecla há 2 anos, vou continuar batendo, porque é o que eu acho. O Flamengo, e todo o Flamengo, torcida, dirigente, eles criaram um ambiente, um discurso, onde se o Flamengo não vencer, é tragédia. Se ele vencer, é o mínimo que ele podia fazer. Então você tira o tesão até de jogar futebol, né? Porque você lutar, você não tem glória mais. E aí, chega na decisão, o Fluminense sabe no primeiro jogo que o Flamengo é melhor, o Fluminense se posiciona defensivamente para achar 2 bolas, e sim, o Flamengo jogou melhor o primeiro jogo do que o Fluminense. Só que o técnico do Flamengo inventa pra cacete. Inventa pra caralho. E só pode inventar tudo isso sem ninguém falar nada porque é gringo, tá? Porque inventa pra caralho. E aí botou o time lá tal, o Fluminense achou 2 gols lá no final, e conseguiu aquilo que ele propôs a fazer, conseguiu vencer o jogo por 2-0, que é um placar que não era nem muito representando o jogo. Vai pro segundo jogo, o Flamengo tem condição de virar? Claro que tem, o Flamengo é o melhor time no papel da América do Sul, claro que o Flamengo tem. E aí chega no Maracanã, a torcida do Flamengo maioria, tal, não sei o quê, e os 2 times começam um jogo absolutamente diferente do primeiro jogo. Nesse jogo hoje, o Flamengo corria desenfreadamente e o Fluminense tocava a bola. E o Fluminense parecia o Ganso, como eu falei. O Fluminense tocava a bola de lado, esperava, agredia o Flamengo quando podia, deixava o Flamengo irritado na roda e tal. E isso foi deixando os jogadores do Flamengo absolutamente desnorteados. Por quê? Porque eles não sabem não ter a bola. Quem tem a bola há 3 anos é o Flamengo. Todo jogo do Flamengo, quem tem a bola é o Flamengo. E aí o Fluminense começa a rodar a bola. E não dá a bola pro Flamengo. O Flamengo falou, porra, eu vim aqui para pressionar, para jogar um ataque contra a defesa. Os caras agora vão jogar contra mim, vão ficar prendendo, vão tocar a bola. E aí se constrói um jogo que o Flamengo com certeza não esperava. O Flamengo não se preparou para esse jogo pensando isso, porque ninguém esperava que o Fluminense fosse ter a coragem de entrar em campo hoje e falar, não vou enfiar 11 caras atrás e achar uma bola. Não, eu vou jogar futebol. E o Fluminense hoje se propôs jogar futebol. Teve, inclusive, um pênalti perdido, poderia ter ganhado o jogo do Flamengo. O Flamengo teve alguns bons momentos no jogo, raríssimos. A construção de jogada do Flamengo é péssima. O Flamengo não consegue sair jogando. O Fluminense teve no André, o melhor jogador do jogo hoje, com absoluta certeza, embora o Cano seja altamente protagonista, porque é impressionante como ele é oportunista, quando a bola aparece, ele tem o poder de decidir a partida, é um centroavante muito qualificado. O Fluminense fez muito bem em contratar o Cano, como fez muito bem em contratar o Felipe Melo, como o David Braz está correspondendo muito bem, né? Como vários nomes, o Abel Braga, como várias pessoas que foram aí questionadas e tal, o Fluminense está entregando. Então, né? É muito fácil se colocar os rótulos
conforme a gente ouve falar, e esquecer de fazer a análise realmente do que está acontecendo. O Fluminense, em 2 jogos, se você somar os 2 jogos, o Fluminense foi melhor que o Flamengo. E o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Isso não torna mais... mas tem o lance do juiz. Meu irmão, não começa. Porque essa final, os 2 jogos dessa final, são mais uma das 1000 provas de que os juízes no Brasil são ruins pra cacete e erram pra todo lado. Eles não têm uma direção. O primeiro jogo erraram contra o Fluminense. Hoje teve erro contra o Flamengo. Teve erro contra o Flamengo. Meu irmão, é uma zona do cacete. Eles são ruins mesmo. Eles não são mal entendidos. Eles são ruins. Não é uma máfia. É ruindade. Eles são incompetentes. Esse é o ponto. Né? E não foi por causa de arbitragem, por causa disso, daquilo. Porque se for falar de arbitragem, eu vou falar do primeiro jogo, talvez o Fluminense tivesse ganhado 3-0. Então, né? E hoje talvez não tivesse nem expectativa de nada disso. Mas o mérito é indiscutível, a maneira que o Fluminense se postou em campo, e agora vamos falar um pouquinho do Flamengo. Já comentei aqui por alto a questão de que o Flamengo tem se posicionado de uma maneira, de uma dose de arrogância que transforma as coisas num peso, né? Então você vê hoje, por exemplo, o Flamengo ele não podia perder de jeito nenhum. Eu assisti aqui alguns vídeos de react de flamenguistas que os torcedores fluminenses fazem, né? As compilações dos flamenguistas vendo a derrota do primeiro jogo. E eu assisti alguns trechos de alguns influencers, eu não conheço todos eles, eu conheço alguns deles, mas eu não conheço todos, mas vi alguns deles. E alguns deles tratavam a derrota para o Fluminense como um verdadeiro absurdo. Como se o Flamengo tivesse sido goleado pelo América de Natal dentro do Maracanã. E você fica olhando e você fala, meu Deus do céu, mas isso é um Fla-Flu. Quer dizer, na cabeça do cara, então quer dizer, na cabeça dos influenciadores flamenguistas, que é uma repercussão do que vem do clube, que passa pro seu torcedor, o Flamengo tem que vencer todos os jogos, inclusive ele tem a obrigação de vencer os Fla-Flus. Então virou um futebol na cabeça desses caras que quem paga mais ganha. Então amanhã ou depois a gente pode imaginar que, se amanhã o Vasco for comprado e o cara falar, vou botar 100 milhões a mais do que o Flamengo, o flamenguista vai entrar no Maracanã e falar, bom, tem que perder hoje pro Vasco, porque não é assim, gente. Nunca foi assim. Tanto não foi assim que durante o processo do Flamengo vencedor, vários jogadores da casa surgiram e foram importantes. Vinícius, Paquetá, entre outros. Por quê? Porque você cria jogador na América do Sul e não necessariamente você bota o dinheiro e tem um resultado logo atrás. Então eu acho que o Flamengo está perdido numa grande ilusão de que aquilo que vai acontecer em 2019 vai se repetir, de que aquele padrão existe, e acho que está apostando nesse momento numa direção equivocada no trabalho. Eu acho que o Paulo Souza pode ter 1000 ideias, eu não tiraria ele nem nada disso, daria tempo pro cara, inclusive que dizem que é um cara fantástico, mas tem algumas coisas que ele faz ali que você fica... Irmão, você imagina se um treinador brasileiro... Você imagina se o Abel Braga bota o Everton Ribeiro na lateral esquerda. Você imagina se o Abel Braga bota o Marinho numa decisão na lateral, de ala. Não tem, entendeu? É só você pensar o que aconteceria. E aí você vai ter o parâmetro do que você estaria dizendo ou o que nós estaríamos dizendo. Então, assim, o Paulo Souza precisa entender que hoje, por exemplo, como fez nos 2 jogos o Abel, o que ele fez? Ele falou, pera um pouquinho, me dá aqui o Cano, dá aqui o Felipe Melo, bota o Ganso no meio. Por quê? Bota aqui quem sabe jogar um jogo decisivo aqui. Joga na bunda dos caras, não na minha, na dos caras. E o que o Flamengo, o que o Paulo Souza tinha que ter feito nessas finais? Vai jogar 4-4-2, seu Felipe Luiz na lateral esquerda, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Bota os caras em campo, irmão. Só vai trocar o Rafinha e o Gerson, que não estão mais. Só isso. O resto do time vai jogar todo mundo. O que acontece? Tá nos caras. A responsabilidade vai para eles. Por quê? Porque vocês sabem o que fazer. Não venha me dizer que vocês não sabem o que fazer, porque nós assistimos aqui durante mais de um ano vocês fazendo. Então, façam. E aí você joga a responsabilidade. Quando você muda, inventa demais, você dá ao torcedor e ao time o benefício de você ser o culpado. E o Paulo Souza está correndo esse risco o tempo inteiro. Então eu acho que tem aí uma conjunção de coisas. Uma megalomania que se criou e que pela primeira vez não era zoeira. Sempre foi o flamenguista, sempre foi assim, sempre foi isso, divertidíssimo isso. Né, o flamenguista acreditar que ele era, o ótimo do mundo, caralho, sempre foi muito legal isso. Só que chegou num ponto que isso se tornou uma discussão, ou seja, o flamenguista realmente acreditou nisso. Por quê? Porque foi incentivado pra caralho pelo discurso do próprio clube, que é razoavelmente arrogante perante os outros, e nós vamos aí pra mais uma temporada começando, onde o Flamengo vai perdendo, vai vendo que está chegando nas finais, é protagonista, mas vai vendo que não é simples assim. E o Fluminense é mais uma prova disso, como foi o Atlético, como foi o Atlético Paranaense, como foi o Palmeiras. É no detalhe? É no detalhe, mas é o detalhe que decidiu também a favor do Flamengo. O Flamengo foi campeão brasileiro porque o Edenilson tinha 3 centímetros a mais de perna do que devia. O Flamengo foi campeão da Libertadores da América porque o River Plate teve um apagão depois dos 40 do segundo tempo. É assim para todo mundo. Então, achar que o atropelamento é o básico e se discutir essencialmente os porquês da derrota do Flamengo após a derrota, não encontrando méritos no Fluminense, ou tentando enxergar que é um absurdo o Flamengo perder um título num Fla-Flu,
Desculpa, mas para mim isso é uma loucura. Para mim isso não faz o menor sentido. Isso é destruir o que há de mais legal no futebol, que é a rivalidade e a possibilidade de. Por exemplo, quando o Flamengo esteve na situação que o Fluminense tem hoje, quantas vezes o Flamengo foi campeão contra times muito superiores ao dele? O Vasco de 2000 perdeu pro Flamengo. O Vasco de 2000 é uma seleção. E aí, não pode? É um absurdo o Vasco perder pro Flamengo? Não é. E o Flamengo precisa aprender a retratar, a voltar a tratar os seus títulos, as suas conquistas, os seus objetivos como conquista e não como defesa de título. Porque defende o título quem é o campeão. E o Flamengo não tem que defender título nenhum. O Flamengo não é campeão de nada nesse momento. Ele não tem que defender título. Ele tem que buscar o título. E aí ele tem que ser empurrado e não cobrado. E essa atmosfera toda hoje favoreceu o Fluminense. O Fluminense entendeu isso brilhantemente desde o primeiro jogo e fez um jogo de xadrez perfeito contra o Flamengo em 2 jogos. Merecidíssimo título. Em relação ao Fred no final, ele entrou pra fazer isso, irmão. Entendeu? Ele entrou pra fazer isso. Ué, o Fred entrou pra atrasar o jogo. Qual é a novidade? No time que tá ganhando, um time inferior tecnicamente, atrasar o jogo pra ganhar. Não tem nada de errado, irmão. Talvez seja o último título da carreira do Fred. Ué, foda-se, se ele tomar um cartão vermelho, entendeu? Não muda nada. Né? Do mesmo jeito que quando o Flamengo foi campeão da Libertadores lá atrás, um jogador do Flamengo entrou no final pra dar um pontapé no jogador do Cobreloa. Por quê? Porque, foda-se, já ganhei. Né? Tudo isso faz parte do jogo e não tem mocinho, não tem bandida nessa história. É assim que é. Né? É assim que é e foda-se. E tá tudo certo e cenas lamentáveis vão acontecer sempre em grandes clássicos e decisões. E repito, eu não acho essas cenas tão lamentáveis assim, a não ser que haja uma agressão muito séria. Agora empurra, tá? Foda-se, meu irmão. É isso, rapaziada. Flamenguista, calma, tá tudo certo. Tem time para. Só um pezinho mais no chão, aceitar que isso aqui é aceitável, normal, que é um futebol, que tem outros grandes clubes e tal. E tudo volta a fluir normalmente. E Flusão, parabéns, tá? Pelo empenho, pela campanha, pela torcida, que não foi no primeiro jogo, deveria ter ido. Torcedor do Fluminense de modo... Não os que foram, né? Os que não foram vacilaram com o Flusão no primeiro jogo da final. Nesse segundo jogo foram. E é assim que tem que ser. Clássico, as duas torcidas têm que comparecer. Mas parabéns a todos aí pelo título. Muito merecido o elenco do Fluminense. Fred terminando aí a carreira dele, seja agora no final do ano com um título. Merecidíssimo. E o Abel voltando a dar um título pro Fluminense. Mais merecido e mais histórico ainda para esse dia de hoje no Maracanã. Valeu?